Sou o pastor Wagner e eu cumprimento a Igreja Guerreiros de Oração na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sinto-me honrado por participar desse projeto chamado 9 Dias Frutificando para uma Geração. Nesse projeto nós iremos falar sobre as 9 virtudes do fruto do Espírito. Esses frutos do Espírito são atributos de Deus que Ele comunica a nós através do seu Espírito, do Espírito Santo. Deus tem muito mais outros atributos, mas esse Ele comunica conosco através do seu Espírito. Então nós podemos participar desses atributos de Deus, dessas virtudes do Senhor, através do Espírito. E nesse vídeo nós falaremos especificamente da mansidão. E a lista desses atributos que Deus comunica a nós encontra-se em Gálatas 5, 22 e 23. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essa é a lista. E com relação à mansidão, eu gostaria de destacar o primeiro ponto, que é a mansidão em relação a Deus. O fruto do Espírito tem várias virtudes que vão nos levar a caminhar na vontade de Deus como Ele quer. Porém, se nós não manifestarmos a virtude da mansidão, Deus não pode nos usar, porque essa virtude é que nos vai levar a aceitar e obedecer à vontade de Deus. Então a mansidão vai nos dar essa condição, esse recurso para obedecermos e aceitarmos a vontade de Deus. Um exemplo em Números 12, 3, com relação a Moisés, diz o seguinte: ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A Bíblia fala assim de Moisés, depois que ele foi transformado nesse homem após 40 anos no Egito e 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus. E somente depois desses 80 anos é que Deus se manifestou a ele, porque ele havia se tornado o homem mais manso da terra. Agora então, Moisés estava pronto para obedecer a Deus e fazer tudo o que ele queria. A mansidão é que vai nos dar essa condição de Deus nos usar. Imagine um animal, um cavalo, um boi, um touro que não foi amansado. Ele praticamente é inútil para nós, porque nós não conseguimos utilizar a força dele para poder nos ajudar nós podemos montar sobre ele ou utilizar esses animais para poder levar alguma carga, porque eles, se não tiver amansado, eles vão ser rebeldes, eles não vão aceitar estar sob o nosso domínio, eles não vão nos obedecer e corremos o risco ainda deles nos lançar sobre a terra e nos machucar e causar uma série de problemas sobre a nossa vida. Então, para nós podermos utilizar um cavalo, um boi, um animal, nós temos que primeiro amansá-lo, domesticá-lo, domá-lo. Então ele precisa disso para poder ser útil para nós. Assim também nós somos de natureza rebelde. Então, se nós não tivermos a mansidão, não formos amansados por Deus por meio do seu Espírito, nós temos quase nenhuma utilidade para Deus, porque nós não vamos obedecê-lo na totalidade, nós não vamos fazer cumprir todo o seu propósito e toda a sua vontade. Então, pouco Deus pode fazer e se manifestar em nossa vida. Por isso, nós precisamos dessa mansidão para que Deus possa se manifestar em nossas vidas. E também em Mateus 11, 29, o Senhor Jesus se declara manso e humilde. Ele próprio se declara. Ele diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Por isso é que ele agradou a Deus e cumpriu toda a sua vontade,
porque ele era manso e humilde. Essa era uma condição necessária para que ele pudesse cumprir todo esse plano tão difícil, tão pesado, que ele teve que cumprir aqui na sua vinda aqui, morrendo por nós, sofrendo todas as coisas que ele sofreu. E a mansidão, ela então vai nos fazer ter paciência, ela vai também nos fazer ter esperança, e ela vai nos fazer ter perseverança diante das dificuldades. Se nós não tivermos essa virtude, nós provavelmente vamos sofrer e não vamos conseguir seguir adiante diante das dificuldades. Elas vão nos abater, elas vão nos derrubar e talvez vai até nos fazer deixar a fé, desanimar da nossa caminhada. Então a mansidão é que vai nos dar esse suporte para podermos ter a paciência, a esperança e a perseverança diante da dificuldade, diante das coisas contrárias que vêm sobre a nossa vida. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a mansidão em relação ao próximo. Então existem esses dois pontos da mansidão. Um é o vertical, que é em relação a Deus. O segundo ponto é o horizontal, é a mansidão em relação ao próximo. Jesus provou ser manso ao suportar afrontas, injustiças e provocações das pessoas. Esta é uma virtude do Espírito Santo tão importante que o Senhor Jesus destacou a mansidão em Mateus 11:29, quando ele disse: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então ele nos solicita, ele nos convoca a sermos mansos como ele foi, como ele é. Porque essa é uma condição necessária e básica para que a gente consiga seguir adiante, mesmo diante das injustiças, de afrontas e provocações que nenhum de nós está livre. Nós hoje vemos no mundo tantas pessoas que, após ser afrontada, ser injustiçada, elas têm uma reação contrária à vontade de Deus, fazendo vinganças ou querendo tomar atitudes que não são as atitudes corretas diante da lei. Então nós temos que ter essa mansidão para que nós possamos suportar essas coisas, porque nenhum de nós está livre, mas com certeza nós vamos passar por afrontas, injustiças e provocações. Então por isso nós precisamos, é algo necessário para a nossa caminhada. Jesus também, no conhecido Sermão do Monte, pregado por ele falou sobre a mansidão. Olha a importância que ele deu para a mansidão. Primeiro ele disse que ele era manso e humilde, e depois ele destacou para que a gente seja manso e humilde como ele, e ele ainda disse também no Sermão da Montanha o seguinte: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer bem-sucedido aqueles que forem mansos. Quantos nós vemos que não têm essa virtude e que infelizmente hoje nem estão mais entre nós, porque numa atitude de vingança ou de raiva ou de ira acabaram perdendo as suas vidas. Então, para que a gente consiga sobreviver sobre essa terra, herdar a terra, né, seguir adiante com a nossa caminhada, nós precisamos da mansidão. A mansidão não somente nos ajuda a suportarmos as atitudes das pessoas contra nós, como também nos ajuda a não guardarmos o rancor ou desejarmos vingança ou o mal às outras pessoas. Então a mansidão ela nos preserva de alimentar sentimentos como raiz de amargura ou de ódio. E as pessoas que não têm essa virtude, elas começam a acumular no seu coração raiz de amargura contra as pessoas, porque nenhum de nós está livre de provocações e de injustiça, de afronta das pessoas. Então, sem a mansidão, nós vamos começar a acumular dentro de nós raiz de amargura e ódio, às vezes até mesmo contra os pais ou contra o irmão. Infelizmente, vamos alimentar essas coisas dentro de nós que vai nos consumir, vai ser como um câncer dentro de nós, nos fazendo mal e nos causando uma série nos fazendo agir de várias formas que desagradam a Deus. A mansidão, também sem a mansidão,
teremos muita dificuldade de conviver com as pessoas, com as afrontas e com as injustiças. Eu tenho visto, às vezes, muitas pessoas intolerantes, que não conseguem conviver com os outros, porque não manifestam essa virtude da mansidão. Então elas têm muita dificuldade de conviver com os outros. Praticamente elas vão começando a se isolar, porque com as suas atitudes de ira e de vingança, as pessoas vão se afastando delas e vão deixando essas pessoas, elas vão ficando sozinhas. E eu já vi pessoas, mais de uma pessoa, várias pessoas, que inclusive os filhos se afastaram dela, o marido se afastou porque ninguém aguentou essa intolerância, essa falta de mansidão da pessoa, porque ninguém é perfeito. Então, se nós não conseguimos conviver com os defeitos dos outros, nós não vamos conseguir seguir adiante com nenhum tipo de relacionamento, nem com o marido, nem com o namorado, nem com o filho, e nem no trabalho, nem com ninguém. Porque a mansidão é necessária para que a gente consiga ter essa tolerância no relacionamento com as pessoas. Algumas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos, por amor ao próximo. Vamos ter que abrir mão da nossa vontade, às vezes, para favorecer outros. Mas o intolerante não faz isso. É quem não tem a mansidão não consegue abrir mão dos seus direitos. Às vezes é algo que está no nosso direito, mas para poder evitar um problema maior com os outros, nós abrimos mão desse direito para o bem do outro, nós abrimos mão desse direito por amor aos outros. Jesus, quantas vezes ele abriu mão de situações, de provocações, de coisas que fizeram contra ele, por bem, por amor a nós e por amor às pessoas. Então nós vamos ter que ter essa atitude, porque os problemas, eles não vão deixar de acontecer. Nós temos que ter essa abertura para essa possibilidade de abrirmos mão de nosso direito e de coisas contra a nossa vida. A mansidão irá nos ajudar a fazer isso. Eu vejo pessoas hoje que, às vezes, por pouca coisa, está processando os outros, está levando na polícia, está fazendo alguma atitude contrária às pessoas, porque não toleram nada às pessoas. As coisas pequenas, coisas irrelevantes, fazem as pessoas a ter atitudes assim, pesadas contra os outros, levar na justiça e fazer uma série de outras coisas contra as pessoas, porque elas não aceitam que nenhum dos seus direitos não seja concedido a elas. Mas a mansidão nos faz abrir mão, muitas vezes, desses direitos. A mansidão irá nos ajudar. Por isso, por tudo isso, ela é muito importante na nossa vida. Caso contrário, não iremos dar conta de todas essas situações. Então nós precisamos, ela é muito importante, necessária. Jesus reforçou isso, que ela é necessária para a nossa caminhada, para a nossa convivência com Deus, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com o próximo. Nós necessitamos da mansidão. Não é algo que a gente pode ter ou não é uma necessidade da nossa vida. Então nós devemos solicitar a Deus esse fruto do Espírito, todos os frutos do Espírito, em especial a mansidão, porque ela vai nos ajudar em todas essas situações. Eu gostaria de orar com os irmãos, solicitando que Deus derrame sobre nós todos os frutos, e principalmente esse fruto da mansidão, que Jesus destacou tanto, e que a Bíblia destaca tanto, a importância dele sobre a nossa vida. Então vamos orar. Gostaria de orar com os irmãos, com a igreja, com aqueles que estão participando, assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é que comunica a nós, temos esse privilégio diante do Senhor comunicar a nós, ó Deus, parte desses atributos que são do Senhor. Ó Deus, do fruto do Teu Espírito, e por meio do Teu Espírito é que o Senhor comunica a nós. Por isso, ó Deus, nós te rogamos, manifesta em nossa vida, meu Pai, o fruto do Espírito Santo, que é tão importante, tão necessário, meu Deus, para que possamos seguir adiante, para que possamos ser úteis ao Senhor. É como nós não podemos ser como uma árvore, meu Deus, frutífera, que não apresenta nenhum fruto. Isso não agrada ao dono, não agrada a ninguém, meu Pai. Uma árvore frutífera que passa os anos e ela não apresenta fruto.
mas o Senhor quer ver fruto em nós, como naquela figueira, ó Deus, que o Senhor foi se alimentar dela e ela não tinha fruto. Ó Deus, e ela não serviu ao Senhor. Então nós só servimos ao Senhor quando nós damos o fruto. E o fruto que o Senhor quer ver em nós é o fruto dessa virtude do Espírito Santo em nós, porque esse fruto em nós é que vai fazer com que nós possamos ser úteis ao Senhor, com que o Senhor nos use para poder abençoar vidas, para poder alcançar a vida. E em especial a mansidão, nós clamamos ao Senhor sobre a nossa vida. Tantas são as situações contrárias, tantas são as dificuldades que nós passamos, meu Pai, que nós precisamos muito dessa virtude do fruto do Espírito Santo sobre nós, que é a mansidão. Manifesta em nós esse fruto. Opera em nós, meu Pai, assim como o Senhor fez na vida de Moisés, assim como o Senhor fez na vida do Senhor Jesus, ó Deus, operando nessas vidas a mansidão, concedendo a mansidão a eles, meu Pai, compartilhando, comunicando a mansidão a essas vidas. Comunica também, ó Deus, essa virtude a nós, que nós precisamos tanto. Solicitamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, imploramos ao Senhor que o Senhor opere essa virtude desse fruto em nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós clamamos, meu Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas e a vida de todos os que estão agora assistindo e participando desse projeto abençoado. Que cada um seja alcançado, ó Deus, por esse fruto, por essa virtude e por todos os frutos do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.